Muito bem, meus queridos e amados aí do YouTube, que legal estar aqui mais uma vez com vocês, hein? Isso é muito bom, a gente compartilhar ideias, conceitos, né? Pensamentos, comentários do que se passa no mundo, do que se passa à nossa volta, né? Isso também é muito importante. Quero ler com vocês aqui uma passagem da Bíblia que está no livro de Mateus, capítulo 24. Diz assim, ó: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, porém, respondeu, Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. E haverá fomes, olha aí, pestes, doenças e terremotos em vários lugares. Isso ele disse há 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, né? Quase 2000 anos atrás. Haverá fomes e pestes e terremotos. Pestes aqui são doenças. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho será pregado no mundo todo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pois quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. Os que estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: Eis que o Cristo está aqui ou está ali, não lhes deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está lá no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será também a vinda do Filho do Homem, né? Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Ele enviará os seus anjos com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo mesmo no seu coração: o Senhor tarda em vir, o Senhor não... e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, minha gente, tá aí. Capítulo 24, né, de Mateus. Leia ele todinho, repita, leia de novo, e você vai entender o que é que está acontecendo no mundo. Nos dias de Jesus, dizer para os seus discípulos, dizer para as pessoas ali que haveria terremotos, que haveria fomes, pestes, era uma informação privilegiada. Não acontecia tantas coisas assim, terremotos naquele tempo, nem fomes assim assolando, nem pestes, nem essas doenças, né? Então, de uns tempos para cá, a gente viu que isso se intensificou. As doenças se intensificaram, apareceram mais doenças no mundo, desde do último século para cá, né? De 200 anos para cá, tudo se intensificou. Se intensificou a maldade humana, os crimes, a violência, as doenças, os terremotos se intensificaram no mundo, não tinha tanto terremoto assim, né? Alguns sinais que ele diz, né? Fala, quando os discípulos chegam para Jesus para perguntar essas coisas a eles, é porque os discípulos já tinham ouvido falar no fim do mundo, né? Então, os profetas do Antigo Testamento já falavam no fim do mundo, no fim dos tempos, no fim da raça humana, no juízo divino, né? Naquele dia, o dia do Senhor. Então, os discípulos tinham uma preocupação. Mas, meu Deus do céu, e o mundo não era globalizado como hoje, veja só. Os discípulos de Cristo tinham a preocupação de que o mundo, Jesus iria voltar e de que o mundo ia se acabar. O fim do mundo, né? Desse mundo como nós conhecemos. Então eles tinham uma preocupação, eles foram indagar a Jesus a esse respeito, né? Então a gente vê que hoje as pessoas também têm a mesma preocupação. De vez em quando a ciência diz: olha, tem um asteroide vindo aí, né? Jesus falou aqui que alguns sinais no céu também, né?
Haverá sinais no céu, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua cor, as estrelas do céu cairão, né? Então, a gente vê também na ciência, devido também ao desenvolvimento tecnológico, que é observado essas coisas, asteroides vindo em direção à Terra, estrelas que explodem, que caem, sinais no céu, né? E houve ultimamente aí uma nuvem de gafanhotos, uma nuvem de poeira, né? E outras coisas mais. Mas tudo isso a gente observa e vê que é uma situação, né? É uma situação que faz com que as pessoas fiquem atentos, né? Atentos para o fim dos dias, o fim dos tempos, o fim das eras. Então a Escritura ela fala muito sobre isso. A Bíblia fala muito sobre o fim do mundo. Então é da pessoa se pensar. Apocalipse fala sobre o fim do mundo. O livro de Daniel fala sobre o fim do mundo. Os evangelhos falam sobre o fim do mundo. A carta de Tessalônica fala sobre o fim do mundo. A primeira carta de Pedro fala sobre o fim do mundo. Tessalonicenses fala sobre o fim do mundo. Judas fala sobre o fim do mundo. E os profetas, né, do Antigo Testamento falam sobre o fim do mundo. Não é interessante? E essas pessoas que falam sobre o fim do mundo, elas viveram em épocas diferentes, né? E culturas diferentes. Agora, hoje se sabe, a filosofia, a ideia cristã de fim do mundo, ela foi durante séculos escarnecida, né? Foi zombada. O pessoal zombava. Mas esse povo é louco, esses povos são doidos, que fim de mundo. Não, hoje com a ciência, sabe-se que é perfeitamente possível uma explosão nuclear, né? Contaminação dos rios, dos mares, né? O Apocalipse fala que uma das pragas do Apocalipse, quando vier, das coisas que serão afetadas são os mares e os rios, olha, que é a fonte de alimentação e fonte de água, né? Fonte primária, necessidade primária, a vida, né? A água e a alimentação. Então diz lá no Apocalipse que os mares e os rios se tornarão como sangue, né? Vermelhos como sangue. Talvez contaminados com algum sangue de animais, com alguma coisa, não sei como é que essa praga vem nos rios, mas que fala bastante no Apocalipse, de uma maneira literal, né? Fala. Aí fala que as estrelas do céu cairão, os cientistas que estudam, né, física, matemática, química, né, então eles sabem, através do computador, da computação gráfica, eles sabem que eles já mediram o efeito que é quando um asteroide gigante bater na Terra, né? Então há uma teoria até que dizem que aqueles dinossauros gigantes foram exterminados através de um asteroide, né, que bateu sobre a Terra. Então, gente, é muito bom refletir sobre a Escritura, sobre as palavras que estão na Bíblia. Então, você viu ali no capítulo 24 de Mateus, né? Jesus Cristo falou bastante sobre sinais no céu, falou bastante sobre falsos mestres e falsos profetas e falsos cristos e falsos ensinos, falsas doutrinas que viria junto com isso. Quer dizer, o cenário de Mateus 24 é um mundo muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. O cenário, você lê Mateus 24, você lê, aí você vê falso Cristo, você vê falso profeta, falso ensino, né? E é exatamente isso que está acontecendo hoje no mundo. São falsos cristos, falsos profetas, falsos mestres, né? Pessoas gananciosas por dinheiro, se aproveitam da ingenuidade alheia, se aproveitam da ingenuidade das pessoas para
subtrair as suas riquezas, né? Que loucura, venda a casa e dê o dinheiro para a igreja. Isso é insanidade. Como é que você vende a sua casa e dá o dinheiro para a igreja? Como é que você vende o seu carro, que é o seu carro de você e a sua família passear ou ir para o trabalho, isso e aquilo, e você vender para dar para uma igreja? Essa igreja não é igreja, isso aí não é ovelha, isso aí é lobo, né? Lobo em pele de cordeiro, tem também essas passagens, né, na Bíblia. Então, o lobo ele só quer a lã das ovelhas, só quer a carne, só quer o leite das ovelhas, né? E não quer cuidar das ovelhas, não quer alimentar as ovelhas, vigiar as ovelhas, cuidar, né? Que o pastor ele cuida. O pastor é para cuidar das ovelhas, não para arrancar a sua lã de forma de massacre, né? De forma a exterminar o rebanho, né? Não, não é. Pastor, a figura do pastor é. Então, o cenário de Mateus 24, gente, é isso que eu queria meditar aqui com vocês, né? Então, Jesus diz: olha, passarão o Filho do Homem vem. Então, há uma possibilidade aí de uma simulação da volta de Jesus, há uma possibilidade de quererem dizer: olha, o Cristo está lá no deserto, vamos para lá. Uma peregrinação, uma religiosidade falsa. Olha, o Cristo tá lá numa fazenda, não sei aonde, vamos para lá. Aí Jesus está dizendo aqui, olha, não deis crédito, não vão, né? Quando ele vier, do mesmo jeito que o relâmpago se sai do Ocidente, se mostra no Oriente, sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, né? Todo mundo verá, né? Todo olho verá, diz o Apocalipse, né? Então, gente, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando alguns estudiosos estudam a pessoa de Jesus, eles chegam a pensar assim: rapaz, ou Jesus era Deus mesmo, porque não tinha como ele detalhar as profecias de Jesus, dele, né, as palavras dele sobre o fim do mundo, as parábolas, tudo, elas levam a pessoa a pensar assim: rapaz, ou Jesus era Deus, ou ele era a única pessoa assim que tinha informações científicas privilegiadas do futuro. E isso a gente vê que não era possível naquele tempo. O povo era muito humilde, o povo era muito pobre, vivia as casinhas, era lá em Jerusalém, era tão pobrezinho, sabe? Era tão... O livro, nem existia esse livro que a gente manuseia hoje, era num pergaminho, no couro de cabra enrolado, sabe? A Bíblia todinha era escrita, é verdade, em couro de cabra. Quando em 1940, por aí, 47, 48, por aí, acharam os manuscritos do Mar Morto, né? Que foram um compilado de muitos livros da Bíblia antigo, daquela época do primeiro século da era cristã. Então, nesses escritos, era tudo assim, em pergaminho, em papiro, né? Ou em couro de cabra, escrito. Olha, a Bíblia escrita em couro de cabra, minha gente. Porque o couro, ele era resistente, né? E aqueles inscritos ficou lá naquela caverna em Qumran, né? Em Qumran, no Mar Morto, né? Ficou lá muitos séculos, olha, escondido. E esse foi um dos maiores achados arqueológicos que comprova a veracidade da Bíblia, a sua inalterância, né? A sua inerrância, que foi as palavras da Bíblia que a gente tem hoje é as mesmas palavras que tinham lá no primeiro século. Isso não tenha dúvida disso não, que esses achados veio para confirmar isso e para fazer valer a nossa fé, né? Então Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Leia a Bíblia, 3 capítulos por dia você vai ler da Bíblia e 5 aos domingos. Em um ano você vai ter lido a Bíblia inteira, tá bom?
Muito obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.